Olá, bom dia, boa tarde todo mundo. Mais uma live dessa semana, pré-aquecimento, na verdade, para a Jornada Iluminação de Sucesso, que começa no dia 5, do dia 5 ao dia 9. Então, se você não se inscreveu, entra no link da minha bio e já se inscreve, para não perder nada, não perder nenhuma aula, não perder absolutamente nada. Hoje, mais uma live de aquecimento e a gente vai conversar. Ontem muitas pessoas fizeram: olá pessoal, tudo bem? Vem entrando, todo mundo. Ontem eu falei um pouco sobre quais os principais erros, né, nos projetos de iluminação, e hoje eu vou falar sobre iluminação de espaços ambientes integrados. Como que você faz a iluminação? O que você deve pensar? Quais são os principais erros? Como acertar nessa iluminação, né? Como ter certeza que vai ficar bom e por que você deve fazer uma iluminação X ou assim ou assado. Primeiro eu vou pedir para vocês clicarem no aviãozinho, convidarem 2 amigos, vai, todo mundo convidando, quero ver esses números subindo. E quem tiver pergunta, vai mandando na interrogaçãozinha que eu vou respondendo ao longo da live. Gente, até queria contar uma coisa enquanto as pessoas vão entrando, só esperar mais um minutinho aqui. Queria contar que eu tava fazendo uma reunião com um cliente agora há pouco sobre, enfim, um projeto novo e tal. E aí ela me contou que eles estavam muito preocupados com essa questão de iluminação no projeto agora, porque antigamente não era uma preocupação, só que é um corporativo, né? E aí eles tinham feito uma iluminação, a reforma ficou maravilhosa, ficou muito incrível a iluminação, ficou, né, tudo maravilhoso, mas como é um escritório que eles passam horas trabalhando, chegava no final do dia e estava todo mundo com dor de cabeça. Aí eu falei, caramba, ela falou, e aí a gente começou a dar valor e a perceber que a iluminação não é uma coisa assim, coloca qualquer coisa ali só para ter luz. Você tem que pensar em toda essa questão de conforto, né? E aí eles tiveram que parar o escritório por 2 semanas para conseguir arrumar toda essa questão da iluminação. Então, pelo que eu entendi, mas depois eu vou saber mais sobre isso e até eu conto para vocês. Era uma iluminação que ofuscava muito. Então a gente não tem que pensar só no índice mínimo de luminância que precisa ter para aquele espaço, mas a gente precisa pensar no ofuscamento também. O ofuscamento é um dos maiores vilões da iluminação. E aí eles reformaram, enfim, subiram um pouco os pendentes, colocaram uma grelha anti-ofuscante, melhorou muito, trocaram a tonalidade de cor e tal, e acabou melhorando bastante. Mas eu achei interessante porque ela não é da área, não é profissional da área e tal, não é arquiteto, designer, e ela falou, nossa, eu vi que antes a gente não dava valor, mas eu vi que, putz, como faz diferença você ter uma iluminação bem pensada, com conforto e tal. E é isso que eu bato na tecla, né? Olha o problema que gerou para essa empresa, uma empresa parar por 2 semanas, né? Então, assim, a gente tem que dar essa devida atenção. Graças a Deus, hoje em dia, os profissionais, os clientes, eles já estão com esse nível de consciência muito mais aprofundado em relação à iluminação. Então, muita gente já sabe, já tem um nível de consciência maior, né, dos problemas que geram. Ou porque vivenciou teve uma casa que a iluminação não era boa e sentiu na pele aquele desconforto. Ou trabalha num lugar, que é o caso dessa cliente minha, trabalha num lugar onde a iluminação é ruim e sentiu os malefícios que isso causa. Gente, isso é muito sério. Aí ela falou assim, não, Nick, a gente passava o dia tomando paracetamol. Eu falei, meu Deus, para dor de cabeça, né? Ela não falou paracetamol, ela falou Tilenol, eu acho, Novalgina, enfim. Mas enfim, remédio para dor de cabeça. Gente, eu fiquei assim, eu falei, tá vendo? Que engraçado, eu vou até contar isso pro pessoal, porque acaba sendo
um depoimento interessante, né? Tipo, olha o problema que traz, dor de cabeça, você não consegue trabalhar direito, sua produtividade cai, tirando toda a parte estética, né? Que a gente fala muito de, não valorizou o seu projeto, o ambiente não tá agradável, você não valorizou do jeito que você poderia valorizar, deu uma caída na questão de qualidade de espaço. Essa parte biológica, não é que eu julgo mais importante, mas ela tem que ser olhada com muita atenção também. Então, dor de cabeça, vista cansada, você não consegue enxergar direito, o nível de produtividade cai, você fica muito ansioso, muito agitado, isso tudo uma luz ruim que causa. Olha quantos, né? Olha quantos problemas, olha quantos malefícios. Mas o primeiro passo que eu sempre falo é a gente identificar isso, a gente ter consciência de que a iluminação, ela pode sim afetar. Oi, Pri, tudo bem? Mirella, a Pri é minha aluna linda, fofa. A Pri não, a Jéssica. Eu vejo prima e, enfim. Esqueci o que eu tava falando. O primeiro passo é a gente identificar que tem um problema e a gente ter consciência desse problema, né? Então, a gente tem consciência que uma iluminação ruim causa. O que ela causa? Quais são os problemas? Quais são os malefícios que isso traz? Então, a partir do momento que você sabe disso, que você tem consciência, fica muito mais fácil também de você vender isso para o seu cliente, de você incluir isso no seu projeto de iluminação, né? No seu projeto de interiores, de arquitetura. A partir do momento que, você é uma pessoa teimosa, nossa, você fecha o olho para aquilo, imagina, eu sou teimosa, imagina. A partir do momento que você tem consciência que você é teimosa, quando você está numa ação dessa e exercendo tá nessa vibe da teimosia, você já fala assim, putz, será que eu tô sendo teimosa? Eu tenho que melhorar nisso. Então você já sabe como atacar aquele ponto, né? A mesma coisa com a luz. A partir do momento que você sabe que você precisa dar atenção para isso e que pode sim impactar na saúde e bem-estar das pessoas e que você tem que dar uma devida atenção para... E eu não tô falando de coisa cara não, viu, gente? Não é, gastar muito dinheiro, fazer um investimento muito alto. Porque muitas vezes as soluções mais interessantes têm um custo-benefício ótimo. Mas a partir do momento que você tem consciência, você sabe de tudo isso que traz, né, de todos esses malefícios, você consegue atacar o problema com muito mais assertividade. Você consegue ter um projeto com emoção. Projeto blasé e sem emoção é péssimo. A partir do momento que você entende isso de conectar os espaços, conectar o projeto com o cliente, que você tem que gerar emoções, criar emoções nos ambientes, o seu projeto não é mais aquele projeto blasé, sem emoção. Não, é um projeto com intensidade, é uma coisa interessante, tem soluções diferenciadas, propostas inovadoras, você usa tudo que você tem a seu dispor. Então, percebe a diferença, né? A gente não vai colocar uma placa de LED na sala, a gente vai criar, a gente pode mais, né? Gente, faz sentido? Vocês concordam? Manda aqui no chat. Eu não gosto de falar sozinha, tá? Não gosto. Então vai escrevendo se vocês concordam, o que vocês acham, vão dando opiniões. Bom, a gente vai falar um pouco sobre espaços integrados. Antigamente, né, qual que era o conceito de arquitetura? O que a gente via muito nos projetos, né? Vamos voltar lá atrás um pouco nessa parte mais histórica. Ó, Jéssica, verdade. Carol também, minha aluna, maravilhosa. Gente, os 3Ds dela são, assim, incríveis. Gláucia também, minha aluna, linda. Fê maravilhosa também. A Morim também, maravilhosa. Gente, essa menina, sério... que a gente tinha lá atrás, né? Vamos falar um pouco dessa parte histórica de arquitetura. Casas, escritórios totalmente compartimentados, então com divisórias, salinhas fechadas, cada diretor tinha a sua sala, cada gerente tinha a sua sala. Ambientes muito compartimentados, até em apartamentos também dava-se muita atenção para a área íntima. Então a gente tem apartamentos antigos com quartos enormes e salas pequenas.
e muito espaço fechado. Então você tinha sala de estar, sala de jantar, sala de almoço, todas, né, compartimentadinho e tudo dividido, né, espaços muito divididos. E com o tempo, desde, sei lá, 2010 para cá, um pouco antes até, as obras e os projetos começaram a ficar mais livres, mais abertos, que é muito um conceito de modernismo também, né? Se a gente buscar lá na história, espaços mais amplos, mais conectados, porque isso é arquitetura, né? A gente conecta as pessoas com espaços físicos, né? Por meio da arquitetura. Isso não é, eu acho até poético, assim, de falar isso. Conectar pessoas, nossa, anota isso daí. A gente conecta pessoas com espaços físicos, isso é demais. Então você tem que criar uma conexão, né, com aquela pessoa que vai morar ali, com aquele projeto. Tem que ter a cara dele, você tem que fazer um briefing legal, tem que ter um projeto que tenha essa integração total, que atenda às necessidades dessa pessoa. E a descompartimentação, e foi aí que surgiu o termo, né, descompartimentar, veio muito forte, né? Então, espaços mais amplos, não tem esse negócio de sala de estar, sala de jantar, sala de almoço, tudo uma coisa só. Cozinhas integradas, varandas amplas, começou-se a dar mais atenção para áreas sociais e não para áreas íntimas. Então, hoje a gente tem o inverso, né? Apartamentos com áreas íntimas menores e áreas sociais maiores. E isso também aconteceu nos escritórios. Uma planta só, uma laje completamente aberta. Isso tem muito a ver também com questão de custo, né? Porque a gente consegue colocar muito mais gente num espaço totalmente aberto do que começar a fazer várias salinhas. Então, a demanda também começou a pedir por outras soluções, né? Cada vez mais apartamentos e o valor do metro quadrado mais alto, então a gente precisava de mais espaço para continuar naquele modelo, ou a gente abria tudo e criava um novo conceito de morar, de trabalhar e tal, que eu acho muito mais interessante, né? E aí o ponto para a gente criar essa conexão entre espaços de usos totalmente diferentes, então você vai ver uma televisão, mas você também vai jantar em um outro lugar, na mesma sala, né? Pra gente fazer essa conexão e criar esse senso de unidade, o projeto de arquitetura interiores é muito importante. Porque a gente usa o mesmo tipo de revestimento, o mesmo tipo de piso, a mesma linguagem de mobiliário, o mesmo tipo de acabamento, o mesmo estilo e o mesmo conceito de arquitetura. Isso é muito importante para que crie-se um espaço totalmente conectado, né? E claro que tem a cara daquele cliente, daquela empresa, né? Que tenha um pouco daquela alma daquela pessoa. E a iluminação, ela tem sim que seguir esse conceito. Ela tem que seguir essa história toda. Por que a gente faz ambientes totalmente conectados e aí a gente pensa em luzes totalmente separadas que desconectam o espaço? Porque essa conexão, ela não é só física, né? Ela tá no ar também, ela tem essa parte sensorial. Então a luz cria essa integração. É como se a iluminação, ela fosse... ela arrematasse, né? Ela juntasse, fizesse essa conexão por completo. Então é muito importante que a iluminação tenha um senso de unidade, siga o mesmo estilo, conecte os espaços, que você pense no projeto por completo, por bloco e não em ambientes separados, tá? Essa é a importância da integração dos espaços. Então a gente não pode só integrar fisicamente, a gente tem que integrar sensorialmente os espaços também. E como com iluminação a gente cria sensações e atribui sensações aos espaços, é muito mais fácil quando a gente cria uma iluminação única com senso de unidade, para conseguir reforçar ainda mais essa integração, né? Claro que assim, e o grande ponto dos espaços integrados é saber fazer um bom briefing, né? Então a gente precisa entender as reais demandas daquele ambiente. Quais são as atividades que vão ser exercidas ali, né? Numa sala você vai ver TV, foi o exemplo que eu dei ontem até. Quem assistiu a live de ontem me viu falando sobre isso. Então, por exemplo, num escritório, vamos dar o exemplo.
você vai fazer uma reunião, você vai trabalhar na sua estação de trabalho, você vai precisar fazer o seu momento do cafezinho, conversar com as pessoas, você vai fazer uma call e você tem o espaço de descompressão também. Então, quais atividades você vai exercer ali? Por que eu tô falando isso? Porque para cada atividade, a gente precisa criar um tipo de luz específico, tá? Mas aí que tá a questão. A gente não pode pensar de forma isolada. Ah, ela vai ler ali, então eu vou criar uma luz ali para ler. Ah, vai ver TV ali naquele outro lado, então ali eu vou criar uma luz para ver TV. Porque o espaço é todo integrado. Então você tem que criar uma iluminação só, que ela se conecte. Como você faz isso, né? Primeiro pensando nessas atividades e nesses usos. Então, pensando no projeto como um bloco, você não vai pensar sala de estar, sala de leitura, sala de TV, você vai pensar a sala, o bloco todo, criar uma iluminação só, que se conecte com os outros ambientes também. Porque a casa é uma só, né? Você sai de um ambiente, entra em outro, a iluminação é completamente diferente, tipo, na sala tem luz amarela, aí você entra na cozinha, tem uma luz branca. Isso quebra essa integração. Se você faz uma iluminação que com a mesma tonalidade, que tem a mesma linguagem, então você usou luz linear na sala, na cozinha você também tem essa questão de luz linear, iluminação mais reta, mais fluida, tudo acaba se conectando, né? E isso também entra na questão da escolha das luminárias, né? Usar a mesma linha de embutidos, a mesma linha de luminárias, para a sua casa não virar um showroom de loja, né? Gente, vocês estão acompanhando? Estou falando muito rápido. Vamos ver se alguém responde aqui. Não, eu coloquei agora. Espera um minutinho. Cadê o seu carregador? Então, tem essa questão desse problema também da gente ter que pensar numa luz única, né, um senso de unidade para aquele espaço, atribuir sensações àquele espaço para conseguir conectar todo esse ambiente. E essa questão e a questão das sensações, né? Qual que é a sensação que você quer para aquele espaço? Qual que é a sensação que você quer que a pessoa sinta ao entrar ali, ao entrar naquele ambiente? Quais são as sensações que você vai atribuir para aquele lugar? Isso, gente, faz muita diferença. O dia que você perceber que você tem um poder muito forte na mão e que você consegue atribuir sensações e mudar a áurea, mudar o clima do ambiente com luz, o seu jogo muda. Porque aí você consegue criar um ambiente muito mais intenso, né? Você para de fazer aqueles projetos mais básicos, mais sem emoção e tal. Dá até uma aflição esse rompimento de estética. Exatamente. Eu sempre falo, o projeto é um só, né? A casa é uma só. É uma pessoa que vai usar aquele ambiente por completo. Por que a gente cria barreiras e cria pontos de desconexão? Então a gente tem que pensar num ambiente só, num projeto só, num projeto como um todo. O que eu acho super errado também e que eu não sugiro que as pessoas façam: pensar no projeto de forma isolada. Eu vou fazer o quarto agora. Depois eu vou fazer a sala. Depois eu vou fazer a cozinha. Não, é uma coisa só, é um bloco. Então pensa como que a pessoa vai sair da sala, ela entrou no quarto, como que ela vai ver aquilo, como que aquela luz vai se comportar no ambiente, como que tem uma conexão, né? Tente colocar pontos de conexão naqueles ambientes. Qual que vai ser o ponto de conexão? Vai ser o estilo de iluminação, vai ser o efeito, vai ser a tonalidade de luz, vai ser tudo isso? Como que você vai trazer elementos de outro, fazer pontes, né? Então, fazer conexões e fazer pontes, elementos de outros ambientes para a pessoa realmente se sentir numa casa só. Outro ponto também muito importante é não deixar de lado nenhum espaço. Não vou dar atenção para esse corredor, que é só um corredor. Gente, dá para fazer tanta coisa legal em corredor. Eu tenho até algumas fotos
que eu sempre posto, que eu gosto muito de fazer, corredor, hall de entrada, lavabo, gosto muito, porque você consegue usar mais na iluminação. A gente não precisa, e entra muito aquela coisa das regras que eu falo, né? Por que que tem que seguir uma regra? Todo corredor tem um ponto central no meio, embutidinho com ponto central. Gente, né? Você pinta todas as casas com a mesma cor? Se bem que eu, particularmente, eu adoro aquela cor papel picado. Nossa, eu amo papel picado e ovelha, eu amo. Acho que se eu mudasse, eu ia pintar minha casa dessa cor também. Bom, enfim, mas não é esse o ponto, né? A gente sempre muda o projeto. Você não tem um projeto fórmula pronta que você vai replicando, porque aquilo não se aplica para todo mundo. Então não se aplica para todo corredor. Às vezes você consegue fazer coisas muito mais diferentes, usar daquela arquitetura para fazer uma iluminação mais interessante, né? Gente, quem tiver pergunta, vai mandando aqui no interrogaçãozinho. E aí, né, o que eu queria falar muito é essa questão da diferença de tonalidade, que muita gente pergunta. Ah, eu uso luz branca na cozinha e luz amarela na sala. Por que que se você tem um espaço totalmente integrado, você tem uma cozinha aberta para a sala, você quer integrar aquele espaço, por que que você vai criar uma diferença de tonalidade de luz? Para mim isso não faz sentido, porque a gente tem que, justamente o que eu estava falando até agora, né? Criar elementos que se conectam entre um espaço e outro. Não é porque ali você vai ter uma cozinha que você precisa colocar uma luz completamente oposta do outro ambiente. Não, ela precisa ter uma continuidade. Então eu acho que a palavra seria continuidade, conexão. É isso que a gente precisa criar nos ambientes, né? E um ponto muito importante, gente, é que não é porque a luz da cozinha é amarela que ela vai ser mal iluminada, né? Não é porque você tem uma luz difusa que ela vai ser mal iluminada, que você não vai ter a luz suficiente para exercer a atividade que você, um trabalho, cozinhar e tal. Se ela é uma luz, se ela está mal iluminada, isso é erro de cálculo, isso é erro de projeto. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção no que está especificando. Qual efeito você está utilizando, como que você vai fazer aquela iluminação, o que você quer iluminar, qual que é a iluminação melhor para aquele ambiente. E outra coisa, né? Eu sempre falo assim, analisa a demanda. Qual que é a demanda desse espaço? Ah, é uma cozinha industrial toda fechada. Ah, ok, usa então uma luz, um fluxo luminoso espalhado, pela cozinha como um todo, cria uma iluminação mais geral e tal, porque você não tem uma demanda de uma luz decorativa, valorizar um revestimento e tal. Agora, uma cozinha integrada com a sua sala, onde você vai receber amigos, vai cozinhar com a sua família, vai ficar lá curtindo a noite e tal, você vai fazer isso? Faz sentido? Faz sentido para vocês? Ou faz mais sentido uma iluminação que tenha um fluxo adequado na área de trabalho, na bancada, que valorize os revestimentos, a marcenaria interessante que você tem, que crie conexão com o outro espaço, para quando você acender, você não ter aquela diferença de iluminação, você ter sim uma coisa unificada, uma união entre os espaços, para você conseguir passar mais horas naquele lugar, curtindo os amigos, cozinhando e tal, para você ter um ambiente agradável, mas isso não quer dizer que ele é mal iluminado. Faz sentido, gente? E isso também acontece, né, com varandas. Então, varandas de casas, apartamentos e tal, a gente tem sim que pensar numa iluminação que se conecte com a sala, com o restante do ambiente. Hoje em dia, a gente usa o mesmo piso na varanda da sala, o mesmo piso na cozinha, né? Então, a iluminação, ela tem que seguir essa linha também. E um ponto muito... Olha lá, Jéssica, Raquel, Toca, Karina, legal. Um ponto muito importante também, gente, é assim... a gente não pode... você tem um apartamento de um andar alto, sei lá, uma cobertura, um andar até médio, que tem uma vista super legal, né?
A partir do momento que você ilumina muito essa varanda, coloca um fluxo muito alto, você perde essa vista à noite, porque a sua pupila dilata, né? Tem muita iluminação, então você não consegue perceber lá fora, você não consegue perceber o exterior. Então é muito interessante que você faça uma iluminação, claro, que tenha um fluxo bom, que você consiga enxergar e tal, mas um pouco menos do que a sala. Primeiro você gera essa conexão, né? Então eu gosto muito de iluminar, por exemplo, vegetações de varandas, porque a partir do momento que você ilumina essas vegetações, parece que ela entra dentro da casa. Então você cria essa conexão, você cria essa integração. E para não ficar uma coisa totalmente excessiva também, né? Para você não perder essa integração e essa integração dos espaços. E é muito importante também que você olhe na planta e veja o desenho. Isso eu acho muito legal. Veja o desenho que você está criando naquele teto. E eu queria fazer uma pergunta para você. Por que os profissionais, as pessoas dão tanta atenção para a paginação de pisos e não dão atenção para a paginação de tetos? Para mim não faz sentido. Por quê? Vou explicar por quê, tá? Quando você entra no ambiente, você não vê o piso por completo. Não é que você não tem que dar atenção à paginação de piso, tá? Não é isso. Mas você não vê o piso por completo. Você tem tapete, você tem sofá em cima, você tem mobiliário, você tem marcenaria, você tem um monte de coisa. E você não tem essa visão, né? Muitas vezes você não tem essa visão inteira. Mas quando você entra no ambiente e você olha pro teto, você vê o teto inteiro. Então, por que não prestar atenção no desenho dos tetos, né? Por que a gente presta atenção no desenho do piso, faz um desenho de marcenaria incrível, mas o teto é deixado de lado? Gente, o teto faz parte do projeto também, né? Faz muita parte do projeto. E a gente pode usar de artifícios de desenhos de teto para criar muitas soluções de iluminação e de interiores também. Então a gente pode pintar de cor diferente, pintar da mesma cor, usar o mesmo tipo de acabamento, pensar no desenho, como que isso vai ser visto, né, na sua extensão. Setorizar também, você pode usar o teto para setorizar, isso é muito interessante. Eu gosto muito de fazer isso. Então a sua cozinha é integrada com a sala, mas o teto da sua cozinha é uma cor diferente, ou tem um revestimento que continua no teto. E sempre pensar, será que toda essa quantidade de pontos de luz vai ficar interessante no espaço? Eu preciso só iluminar pelo teto? Eu não posso usar outras soluções? E aí que entra a teoria de camadas que eu sempre falo para vocês, né? Então, teto, paredes, uma luz mais baixa, marcenarias. Então, pensar sempre nas camadas de iluminação. E isso também ajuda na integração do espaço, né? Então, você tem uma marcenaria que corre a sala, entra na sala de TV e vai para a cozinha. Iluminar tudo isso, você marca essa integralidade, essa integração, né? Você marca que isso está conectado, você marca que isso é um ambiente só, porque tem uma continuidade. Muito boa essa pergunta da Mavalejo. Porém, mesmo a cozinha sendo totalmente separada desses outros ambientes, eu posso usar o mesmo tipo de luz de uma sala de estar? Pode. Eu, em residencial, eu só uso luz amarela, não faço iluminação branca em cozinha. Não é uma regra, claro, mas assim, a não ser que tenha uma demanda muito específica. E nunca nenhum cliente reclamou de tipo, está ruim a iluminação, ou não está agradável e tal. O que a gente tem que pensar também, gente, é no conforto, né? Então, aonde você passa, você vai trabalhar, você sai para trabalhar, tudo bem que agora está uma situação mais atípica, você sai para trabalhar. Quando você volta, aonde você fica na sua casa? Cozinha, salas, varanda, você vai pro quarto para dormir, né? Tô montando aqui um cenário. Por que a iluminação da cozinha tem que ser uma luz que te agita? Uma luz que te deixa mais acelerada, uma luz que te dê ansiedade, uma luz de trabalho. Você não tá lá trabalhando. Você vai cozinhar, fazer uma coisa ali com sua família e tal.
Pra mim não faz sentido você ter uma luz de trabalho, né? Claro, você tem que ter um fluxo bom, você tem que ter uma iluminação boa. De novo, isso não quer dizer que a iluminação, que a luz é insuficiente, né? É uma luz mais agradável e confortável para aquele ponto. E um ponto muito importante também nessa questão de HCL, né, que é a iluminação centrada no ser humano, que analisa, que é um braço da iluminação. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês. Quem sabe o que é HCL? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Então, o que o HCL estuda, né? Estuda entregar a luz certa, no momento certo e na intensidade certa. O nosso ciclo do corpo, eu falei um pouco sobre isso ontem também, ele está totalmente conectado ao ciclo do Sol. A nossa produção de hormônios, isso é muito interessante de saber mais. Quem quiser saber mais, me manda um direct que eu mando alguns materiais. A Mirella sabe, Mirella já viu várias lives minhas, ela já sabe o que é, né, Mirella? Isso aí. Então, se a gente fica exposto a uma luz muito branca e muito intensa após as 6 da tarde, você acaba impactando na sua produção de melatonina, o que isso é muito ruim, né? Melatonina, para quem não sabe, é o hormônio do sono, e se você não tem produção de melatonina, você não consegue ter uma noite boa de sono, você impacta no seu ciclo tem insônia, não consegue dormir. Então, e onde a gente vê essas luzes, né? E um dos maiores vilões disso é o smartphone, porque ele emite um LED azul. Então, o que acontece? A gente olha para essa luz azul, para essa luz muito branca, e aí é enviada uma mensagem diretamente para o nosso cérebro do que é dia. Então, o nosso corpo não pode produzir melatonina, porque é dia, você precisa sair para caçar, sair para trabalhar, fazer a sua atividade ali, plantações e tal, que era o que acontecia antigamente, né? Então, você está impactando na sua saúde e bem-estar. A luz amarela não acontece isso? Não é que não acontece isso, mesmo porque quando o sol se põe, fica total breu, você só tem a luz da lua, né? A luz do luar. Mas ela impacta muito menos do que uma luz branca e uma luz muito intensa. Então, baixar o fluxo luminoso dos ambientes é importante. Então, você pode usar um dimmer, né? Um dimmer nos seus abajures ou nas luminárias de teto e tal. E usar a lâmpada amarelada para tentar gerar o mínimo de impacto possível no relógio biológico, né? E para você começar a criar um cenário para o corpo entender que ele precisa dormir naquele momento. E uma sugestão que eu dou para todo mundo é de ativar aquela função Night Shift do celular, porque ele deixa a tela mais amarelada e você não olha, e também parar de usar o celular à noite, né? Que eu também preciso fazer isso. E você não fica, então, enviando essa mensagem para o cérebro de luz azul, luz muito branca, tá? E isso, gente, é um argumento que você pode usar com os seus clientes, né? Ah, meu cliente quer luz branca no quarto. Legal, explica isso para ele, por que não é indicado. Explica essa questão de saúde. Ah, meu cliente quer uma luz azul no quarto do filho. Explica para ele o que acontece. Explica para ele quais são os malefícios, né? Olha, você começa a ter um poder de argumentação muito maior. São argumentos embasados. Você sabe do que você está falando, né? Você tem dados para mostrar para ele. E não é simples. Você sai daquele campo do achismo, né? Ah, eu não gosto de luz branca. Não é essa a questão. Você pode até não gostar, mas tem a questão de saúde e bem-estar também. Tem essa informação técnica que você tem que saber. O cliente não é obrigado a saber. Aliás, eu sempre parto desse pressuposto. O meu cliente não tem a obrigação de saber tudo. Aliás, ele não tem a obrigação de saber nada. Quem tem a obrigação de informar? Eu. Então, eu tenho a obrigação de informar. Mas, para isso, eu preciso entender daquele assunto. Eu preciso dominar aquele assunto. Eu preciso dominar da iluminação. Então, acaba ficando muito mais fácil de você embasar o seu projeto, né? Por que você colocou uma luz amarela na cozinha? Porque conecta os espaços, porque cria uma integração entre os espaços, porque eu crio um senso de unidade no projeto. E também tem essa questão da saúde e bem-estar, que se você fica exposto a uma luz muito branca após as 6 da tarde, você fica muito agitado e impacta na sua produção de melatonina. Gente, olha a diferença de você virar e falar assim: eu não gosto de luz branca.
Concorda que tem uma diferença muito grande? Tem uma diferença gritante entre esses dois discursos, né? Então você tem que criar narrativas para o seu projeto. Qual que é o conceito que você utilizou? Qual que é o embasamento que você vai usar? Qual que é a sua argumentação em cima daquilo? Por que que você usou aquele tipo de luz? Você tem que criar essas narrativas para conseguir explicar para o cliente, para ele entender toda a sua linha de raciocínio, toda a sua linha de pensamento e para ele entender também qual foi o seu conceito utilizado ali e como que aquela casa vai ficar. Faz sentido, gente, para vocês? Um outro espaço também que é integrado, né, que muita gente tem dúvida na questão da iluminação, é quando você tem um closet no quarto, né? Então, muitas vezes, você tem um closet dentro do seu quarto, é um espaço conectado, é um espaço integrado e tal. E Inter diz que luz é um processo de percepção e decodificação. Exatamente, Antônio, exatamente. Concordo muito, eu adoro ele também. Então, quando você tem um ambiente muito técnico, né, que é no caso de um closet, mas, por exemplo, poderia ser um banheiro também, ou um espaço de maquiagem, dentro de um ambiente, de um quarto, onde você precisa de uma luz mais relaxante. Se você for analisar, né, tecnicamente, nossa, gente, vai cair uma chuva. Aliás, ontem deu uma chuva que, meu Deus, nunca vi uma chuva daquela. Ficou chovendo horas, acabou luz, não sei o quê, mas enfim. Eu até fiquei falando pra minha mãe, falei, gente, isso aqui tá parecendo que vai vir um tsunami. Então, voltando, né, quando você tem um ambiente muito técnico integrado a um ambiente que você precisa de uma iluminação não tão técnica, vamos dizer assim. São duas situações completamente diferentes, né? No closet, qual que é o conceito de luz que você vai utilizar ali? Uma luz totalmente difusa, que tem um fluxo luminoso mais alto, um IRC alto também, para você ter essa fidelização, também da reprodução de cor. Você precisa de um fluxo luminoso mais alto, porque você precisa enxergar, e você precisa de uma luz que ilumine o armário como um todo, né? Você precisa ver o que tem ali. Já no quarto, você precisa de uma luz mais aconchegante, mais acolhedora, que não ofusque, que não seja direta, que crie uma sensação de conforto, de acolhimento. Percebe que são dois conceitos separados, né? Diferentes e tal. Como fazer, né, essa iluminação para que uma não brigue com a outra? Aí, primeiro a gente faz a divisão de circuitos, então você cria um circuito para o closet e outro circuito para o quarto e tal, para você ter essas duas situações. Quando você precisar da luz mais funcional, você acende esse circuito do closet, esse acendimento do closet. Quando você precisa de uma luz mais cênica, mais intimista, você acende, você tem esse acendimento, essa cena do quarto, né? E o que eu faço em casos assim é criar um circuito mais cênico também no closet. Então você não tem só a luz funcional, você tem uma luz que a pessoa, a mulher tá dormindo, o marido acorda mais cedo, vai lá, acende só uma luzinha. Você divide, você cria possibilidades de acendimento, sempre conectando os ambientes, sempre conectando os espaços. Tá? Então, pensar em iluminação funcional e cênica no mesmo espaço é super possível e é muito viável. Aliás, isso deve ser feito para justamente gerar possibilidades para aquele espaço. Então, não necessariamente sempre você quer uma luz muito acesa numa cozinha, você pode querer uma luz mais meia luz, deixou um bar de caipirinha ali, você cria algo mais cênico, algo mais focado na bancada. Nem sempre você vai querer acender todo aquele closet, você não vai fazer arrumações e tal, você só vai pegar uma bolsa ali e sair rapidinho, né? Então, pensar nessas situações que estão presentes no nosso cotidiano e nosso dia a dia, pra gente conseguir criar espaços, criar conforto, né? Conforto para os ambientes. A Carol
tá falando uma coisa aqui que é bem legal. Acho que isso serve pro quarto de bebê também, né? Quando você precisa entrar lá para dar uma mamada da madrugada. Claro, por isso que tem sempre em quarto de bebê a gente tem a luz, que normalmente eu coloco luz indireta para justamente não ficar no rostinho da criança. A criança está em desenvolvimento, então você colocar uma luz que direta no berço é péssimo, né? Então aquelas placas de LED são totalmente prejudiciais, painéis de LED, porque fica uma luz direto no rosto da criança. Se a gente já se incomoda, imagina ele, que ainda tá com a visão em informação, tudo informação, né? O cérebro também, então a gente tem que pensar nesses detalhes. E você pensa, como que é a dinâmica de uma mãe que tem um filho recém-nascido? Ela vai acordar à noite, ela vai pegar a criança para trocar, ela vai amamentar e tal. E à noite você vai acender essa mega luz para quê? Quebrar o seu ciclo de melatonina, acordar a criança. Não, você tem que criar um circuito mais cênico, uma luz, meia luz, mais baixinha, que seja mais de sinalização, né? Então isso, gente, é muito importante. Então um abajur, uma arandela mais menorzinha, decorativa, uma luminária de piso também funciona muito bem, uma marcenaria iluminada também. A gente não precisa usar sempre a mesma solução, a gente pode sim inovar nas soluções. Então, eu sempre falo isso, né, que em corporativos, por exemplo, eu sempre tento trazer algo dos residenciais para o corporativo. Usar abajur, usar luminária de piso, criar um ambiente que a pessoa se sinta mais integrada e mais parte daquele espaço, né? Trazer referências, ativar memórias afetivas. Sempre que eu vejo um abajur, assim, com uma cúpula específica, eu lembro da minha avó. Então, isso é muito legal, né? Tipo, você usar esse subconsciente das pessoas para ela falar assim, nossa, que ambiente legal. Às vezes ela nem sabe o que é. Às vezes é a luz que lembra a casa da mãe, a casa da avó, não sei o quê, e ela se sente bem naquele lugar. Isso a gente consegue fazer muito com a arquitetura, né? A Fê, Nick, aí no caso do closet, posso fazer uma luz funcional de 500 lux para os armários e um circuito com luz mais baixo para iluminação geral, por exemplo, né? Pode, exatamente. Como que você vai fazer essa iluminação do closet? Você tem uma luz mais difusa que ilumina o closet como todo, aí você tem uma luminária de foco central, ou você tem uma arandela na parede, ou você tem uma marcenaria iluminada, ou você tem um abajur do lado da poltrona que você senta para se trocar, ou você tem uma luminária de piso, ou você tem... Enfim, já falei a luminária de foco, lavando a parede, iluminando um quadro. Assim, tem balizador também, fica muito legal, fica muito bom. E muita gente acha que o balizador não ilumina, né? Gente, ilumina muito, à noite ainda, quando tá tudo escuro, né? Então, assim, tem várias soluções. A mesma coisa do quartinho de bebê, né? A gente não precisa sempre colocar um abajur. Pode ser uma arandela. Aliás, eu uso muito artifício de arandela. Pode ser uma marcenaria iluminada. Pode ser uma luz embaixo de um banco. Se tiver um banco de marcenaria, eu já fiz isso também, fica muito legal. Luminária de piso. Enfim, dá pra gente pensar. O conceito é uma luz mais cênica. Como você vai fazer aquilo? Pode ser um balizador também. O conceito é o quê? Um efeito de luz cênico. Como você vai fazer aquilo? 1000 possibilidades. O conceito é o quê? Uma luz funcional. Como que você vai fazer aquilo? 1000 possibilidades. Então a gente tem que parar um pouco de atrelar as soluções a espaços e a ambientes pré-determinados. Todo banheiro eu vou colocar uma placa de LED central. Pelo amor de Deus! Todo quarto eu vou fazer uma cabeceira iluminada. Não necessariamente. Todo closet vai ter não sei o quê. Não, né? Qual que é o conceito de luz que você quer? Qual que é o efeito de luz que você está criando ali? E aí depois você pensa em todas as soluções possíveis para aquele espaço. Gente, deixa eu ver se alguém tem perguntas. A Pri, nunca mais. A Jéssica, é verdade, né? Nossa, o que eu falo desse negócio de usar ponto central com placa de LED, assim, porque a gente... Foi muito o que eu falei ontem, né? Para usar placa de LED central em sala e quarto, não precisa estudar iluminação.
Então, se você tá aqui vendo essa live e você acha que você vai estudar iluminação para fazer isso, não é isso, tá? Não precisa estudar iluminação, fazer master, fazer curso, pensar na iluminação para colocar uma placa de LED central. Isso daí, ó, qualquer pessoa faz. A gente não faz isso, nosso jogo é outro. Iluminação cênica, criar sensações nos espaços, criar possibilidades de acendimento para o cliente. Olha aí, Jéssica, fazia muito, depois de você nunca mais. Maravilhosa, maravilhosa. E tá com projetos lindos. Tá com projetos lindos, melhorou o escritório dela. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo que a iluminação é capaz, tudo que a iluminação traz de benefícios pra gente. As pessoas são viciadas em placa de LED central, são mesmo. Após você passar as referências para o cliente em reunião, você sente que ele confia no efeito final ou você chegar aí na loja mostrar o efeito? Sim, porque eu faço um projeto com... Depois eu vou mostrar nos meus stories, eu mostrei há uns dias atrás, mas eu mostro a planta com conceito, onde que vai estar iluminado. Depois tem a planta com os pontos, então, é um embutido, é uma luminária de teto, é de sobrepor e tal. E aí eu mostro todas as referências daqueles efeitos. Então, a sua sala vai ficar assim, o seu banheiro vai ficar assim, e vou mostrando ambiente por ambiente. Claro que tem cliente que quer ver na loja, quer ver em loco o efeito de luz, porque a iluminação é uma coisa muito subjetiva, né? O que é claro para mim pode não ser claro para você. Mas eu penso que a forma de explicar e a forma de mostrar o projeto, se você mostra com segurança, com argumentos bons, explicando o porquê daquele conceito, explicando, olha, essa foto aqui vai ficar assim por causa disso, igual eu fiz com vocês na questão da cozinha, né? A gente fala, olha, é uma luz amarela, porque integra os espaços, tem a questão do HCl, você explica com segurança. E você sabe do que você está falando, você tem segurança no que você está falando e você tem embasamento, seus argumentos são bons. O cliente, ele compra a sua ideia. É muito mais fácil dele entender e dele olhar e falar assim, caramba, realmente ela sabe do que está falando, ela tem certeza e eu tenho certeza que vai ficar bom. Então, ele se sente mais confiante também, porque ele sente confiança em você, né? Você tá confiante, você passa essa confiança pro cliente. E a confiança, gente, é uma coisa muito louca, né? Mas você não passa segurança só com o que você fala. Você passa com os seus gestos, você passa com o jeito que você se porta, com o tom da sua voz. Então, às vezes a gente sabe, a gente olha assim, a pessoa tá lá falando, não sei o que, você fala, aquela pessoa não tá se sentindo segura nisso aí, não. Você sente aquilo, né? Então, ter esse poder de argumentação e entender do que você está falando é muito importante. Até para você conseguir conduzir as suas reuniões com muito mais assertividade. Eu tenho pouquíssimas alterações de projeto, pouquíssimas. Porque eu faço um briefing bem feito, aí eu faço essa apresentação, consigo explicar tudo que eu pensei para o cliente, para o arquiteto e tal. Então acaba que o cliente acaba confiando em você, né? Ele já te contrata sabendo do que você é capaz. Hoje recebi... Spotting de boutique seria uma boa opção para ambientes integrados, sala de estar, jantar em cozinha? Sim, seria, mas tudo tem que ser usado dentro de um conceito, né? Então, qual que é o conceito de iluminação? O que você vai iluminar? Qual que é o efeito que você vai usar naquele ambiente, tá? Não sair posicionando luminárias no ambiente e é isso, sabe? Hoje eu recebi uma foto de uma casa de alto padrão que na hora gourmet deles tinham 6 painéis de LED quadrados. Deu maior dó. Não teve nenhuma preocupação com nada. Gente, isso daí é o que eu mais vejo. Então, a gente tem que firmar um compromisso aqui agora. Qual tipo de profissional você quer ser? O profissional que coloca uma placa de LED no ponto central ou um profissional que que cria experiências para o cliente? Qual é o tipo de profissional que você quer ser? Escreve aqui no chat. O profissional que simplesmente vai lá, compra uma placa de LED na Leroy Merlin da vida, e nada contra a Leroy, tá? Em qualquer casa de construção. Ou um profissional que cria experiências.
que traz saúde e bem-estar, que traz conforto. Qual que é o profissional que você quer ser? Eu quero ser o da experiência. Placa de LED jamais. Então vamos firmar aqui esse compromisso. Você vai ser o profissional das experiências. Experiência sempre, experiência. Maravilhoso, maravilhosas. Gerar experiência para o cliente sempre. Maravilhosas. É isso aí, gente. É isso que a gente tem que se preocupar. É isso que a gente tem que pensar. E entregar cada vez mais para o nosso cliente, né? Criar experiências positivas que agreguem, né? Quem aqui já foi em algum lugar, algum ambiente que você se sentiu muito bem e você não sabia por quê, né? Nossa, que casa legal. Ai, que restaurante gostoso. Nossa, que lugar agradável. Você não sabe dizer por quê, mas é tão legal estar ali, é tão gostoso, é tão agradável, faz tanto sentido que você quer ficar mais. É a luz. É a luz que cria isso. E o contrário também é verdade, né? Ai, nossa, não tô me sentindo muito bem aqui. Nossa, não tá muito legal e tal. A luz tá ruim, sabe? A luz tá ruim, te deixa desconfortável, você quer ir embora, você não quer ficar ali. O nosso corpo, o nosso cérebro é muito inteligente. Por que que eu vou ficar num lugar que eu não tô me sentindo bem? Não, eu quero ir embora. Eu vou ficar num lugar o quê? Que eu tô me sentindo confortável, que tá agradável, que tem um clima bom, que tem uma luz que acolha, que tem uma luz agradável. E isso a luz cria, né? Isso a iluminação cria todo essa atmosfera, todo esse clima, todas essas sensações, toda essa experiência. É experiência, gente. Olha, temos pessoas famosas aqui na live. Que legal. A iluminação é algo que compromete o ambiente se não for usada de forma harmônica. Eu amei que todo mundo aqui está comprometido em criar experiências positivas. Vai ser a hashtag dessa live. Experiências positivas. Eu quero saber como que você está fazendo para criar essas experiências positivas para os seus clientes. E eu tenho certeza que virando essa chave, você vai conseguir ter projetos muito melhores, com projetos muito mais intensos, projetos muito mais complexos, né? E que valorizam a saúde e bem-estar. Luz é tudo. Um bom luminotécnico valoriza o projeto. Maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por que não encontra Spot 2700? Tem sim. Procurem lojas especializadas que tem. Uma dúvida. Pode misturar um ambiente com luz quente e luz fria? Eu não gosto, M. Gomes. Eu não gosto. Assim, só se tiver alguma demanda muito específica. Vou dar um exemplo, tá? Você trabalha na sua casa e você tem um home office que você precisa de uma luz, você trabalha muito com projeto, muito com o trabalho, com papel, né? Tipo, coisas de muito detalhe, e você passa horas ali trabalhando. Então você pode usar poderia usar uma luz neutra, mas num circuito separado, que você vai acender pontualmente e que depois você vai acender o restante da sua iluminação, que é toda na mesma temperatura, tá? Mas misturar, porque falam que é mais indicado usar na cozinha, não necessariamente, eu não acho. Eu prefiro usar uma luz 3000 na cozinha e 2700 no restante da casa, porque essa diferença é muito pouca. Mas criar um efeito de luz, o mais importante é o efeito de luz. Qual que é o efeito de luz que você precisa ali? Uma luz difusa, espalhada, que te traga uma iluminação mais adequada, e que ilumine o espaço como um todo. Então, você cria essas possibilidades de acendimento, né? Eu não gosto de misturar tonalidade de luz, porque eu acho que quebra, né? Você tem uma ruptura ali. Então, você tá na sua sala com uma puta luz agradável e aí na sua cozinha uma luz branca. Sabe? Aí você acende os dois e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Então, pra mim, não faz sentido isso, tá? Meu escritório é assim, com os circuitos separados. É isso, maravilhoso, sabe? Claro que a gente tem que
ver e analisar as demandas de cada cliente e analisar as demandas também daquele projeto em específico, né? Ver qual atividade vai ser exercida ali. E, gente, um ponto também, tá? Tá tudo bem quem discorda de mim. É só o que eu trago aqui é a minha visão de iluminação, a minha visão de arquitetura, como eu aplico nos meus projetos, porque eu falo o que eu aplico, o que eu faço. Enfim, meus projetos que eu faço ao longo da minha carreira e tal. E então, assim, o que eu falo aqui é o que eu faço nos meus projetos e o que vem dando certo, o que os clientes gostam, o que os arquitetos gostam. Então, e tá tudo bem quem discordar e quem quiser mandar algum comentário e tal, falar alguma coisa, tá tudo certo. Can you speak in English a little bit? Nossa, que máximo! Seguidores e espectadores internacionais. Olha aí, gente, que máximo. De nada, de nada. Bom, gente, a live vai ficar salva, tá? Só por hoje. Estou me inspirando nas suas dicas dos seus trabalhos. Obrigada. Ah, que maravilhosa, Daniela. Obrigada a você. Gente, tem um recado para dar para vocês. Se você ainda não se inscreveu na jornada Iluminação de Sucesso, que vai acontecer do dia 5 ao dia 9, isso daqui é só uma pequena amostra do que vai acontecer lá. Aulas muito mais profundas, com conteúdo muito bom também. Já entra no link da minha bio, se inscreve, tá? E convida os amigos também. Vamos bombar, vamos iluminar o mundo. Vamos iluminar e vamos fazer com que todo mundo crie experiências positivas para os clientes. Vou tirar uma foto. E a nossa hashtag, depois vou postar essa foto, quero todo mundo lá comentando hashtag experiências positivas. Você é do time de experiência positiva ou você é do time de profissionais que quer colocar uma placa de LED central e é isso? Então, qual que é o seu jogo? O que você vai fazer? Qual que é a sua... Qual que é o seu time? Você é de qual time? Qual tipo de profissional você quer ser? Gente, muito obrigada. Obrigada. Amanhã tem mais. Amanhã vai ser outro tema. Não lembro qual vai ser, mas depois eu falo. Acho que vai ser iluminação em laje, uma coisa assim. Não percam, já se programem 12:30. Beijo pra todo mundo. Obrigada.